Em Overlord, o Ainz é o ser supremo em Nazarick, assim como alguém fez grandes feitos, seja como aventureiro ou como o rei feiticeiro. Mas é o seguinte, ao mesmo tempo em que Ainz é reverenciado e amado por muitas pessoas, por outro lado ele é muito odiado, desrespeitado e claro, tem muitos inimigos. Existem muitas pessoas que respeitam e desprezam Ainz Urugon, e claro, isso é simplesmente uma consequência de suas ações. Mas mesmo assim, existem muitas delas. O seu nome é muito famoso pelo mundo. Então hoje, vamos falar do que as pessoas pensam sobre o Ainz, aqueles que respeitam ele e aqueles que querem o finalizar de vez. Vamos começar com o Platinum Dragon Lord, que sinceramente eu não consigo falar o outro nome dele. Saindorcus Vision ou Zendelex. Mano, sinceramente eu não consigo falar esse nome tranquilamente. Minha língua já é presa, se eu tento falar esse nome só fica mais presa ainda. Eu sinto que cada vez que eu cito esse nome, eu preciso ir no fonoaudiólogo para resolver a minha língua. Mas bem, o Dragon Lord não tem respeito nenhum por Ainz, muito pelo contrário, até podemos dizer que ele o despreza um pouco, não gostando nem um pouco do Overlord. Para ele, o Ainz é uma grande ameaça para o novo mundo, e claro, ele precisa ser eliminado, embora, obviamente, não seja uma coisa fácil de se fazer, já que o Ainz é extremamente poderoso. Pouquíssimas pessoas em todo o mundo podem sequer, é claro, ser um desafio para o mesmo. Temos então o Klimb, que de um jeito ou de outro odiaria profundamente o Ainz por vários motivos, mas o que mais fez a mente dele é o fato de que, para ele, o Ainz fez a Reynir matar o seu próprio pai, no caso, o rei de Restize. Klimb odeia profundamente e despreza o Ainz por causa disso, e claro, não tem respeito nenhum pelo mesmo, o desprezando profundamente. E claro, mal ele próprio sabia que a própria Reynir nunca foi uma santa princesa e que sim tem um lado bem sombrio. Agora, falando no Vesture, o velhote, que é um mestre da espada e um ex-aventureiro de rank adamantita, sem um cara extremamente poderoso e meio que importante para certas pessoas, pelo menos, embora ele não tenha tido muitas interações com o Ainz, ele não tem respeito nenhum pelo Overlord, apenas ressentimento pelo mesmo. Afinal, foi o Ainz quem matou o Gazef Strogonoff, e todos sabem que o Strogonoff era o discípulo dele, então por causa disso ele perdeu seu discípulo para o Ainz, e por isso não gosta dele. Agora, os 6 cardinais, que também são os governantes da teocracia Slane, também pensam no Ainz da mesma forma que o Platinum, pensando que o Ainz é uma grande ameaça para o novo mundo e que ele deve ser eliminado, não tendo respeito algum pelo mesmo. O grupo de Workers Foresite, por outro lado, nunca nem tiveram um pingo de respeito pelo Ainz, em primeiro lugar, já que eles invadiram a grande tumba de Nazarick enquanto desrespeitavam os companheiros do Overlord, mesmo que eles estivessem errados. E claro, eles foram eliminados e mereceram por causa disso. Temos então Gul, o gigante do leste, onde ele foi desrespeitoso ao ponto de fazer piada sobre o nome de Ainz Urugon, onde para ele esse nome era muito grande, sendo que nem é tão grande assim. E claro, apenas fazer isso foi um grande ato de desrespeito e desprezo para com a guilda. Então chegamos no Rei Ramposa III, o ex-rei de Restize. Ele tem muitos motivos para não respeitar ou gostar do Ainz. Por exemplo, o Ainz destruiu seu reino, transformou sua filha em um demônio, aniquilou seus homens e acabou com a sua vida. Bom, motivos não faltam para o Ramposa odiar o Ainz, então é muito justificado que ele realmente despreze o Overlord. Por outro lado, temos Olazir, o Dragon Lord do Gelo, que estava ferrando com os anões antes do Ainz intervir e ajudar eles. Ele, obviamente, não tem respeito algum pelo Ainz, mas ele tem respeito pela riqueza do Overlord, sendo bem fiel ao estereótipo dos dragões, sempre gostando e respeitando a riqueza dos outros. A única coisa pela qual ele respeita o Ainz é pelas roupas que ele usa, que são, obviamente, de alta classe, de alto nível e, claro, bem valiosas, e ele reconheceu isso com apenas um olhar, e claro, respeita isso. Passamos então para a Clementine, a personagem tão amada por
todo o público. A Clementine, no caso, não tem respeito ou desrespeito pelo Ainz, mas não por ter sido uma inimiga ou algo do tipo, mas sim porque ela morreu muito rápido para qualquer coisa. Obviamente, de início, ela era uma inimiga, então ela provocou o Ainz, meio que desprezou um pouco ele, onde nós vemos que durante a luta, ela estava até mesmo se divertindo um pouco, mas então ela se desesperaria um pouco antes de sua morte. Mas assim, ela acabou sendo finalizada de maneira rápida e fácil, então não teve tempo para que ela pensasse sobre o Ainz, para que ela criasse bem uma imagem sobre o mesmo, seja de respeito ou ódio. Então a Clementine tá aqui, porém ela não tem bem nem respeito e nem desrespeito por ele. Ela conheceu o Ainz e partiu ainda assim. Mas, sinceramente, pessoalmente, eu acho que a Clementine é o tipo de pessoa que teria passado a respeitar o Ainz, obviamente como um inimigo, mas eu acho, baseado na personalidade dela, que ela sim teria respeitado o Overlord. E com isso temos Remédios, a grande mestra da Ordem dos Paladinos do Reino Sagrado de Hollow. E claro, ela ainda não apareceu no anime, então muitos de vocês podem não a conhecer, mas provavelmente ela aparecerá em breve, já que a próxima temporada parece que já vai adaptar este arco. A Remédios vê o Ainz como um monstro, afinal ele meio que é um. Ela é de um reino sagrado e o Ainz é um Lich, um Overlord, então meio que as coisas não se batem. Porém, mesmo que ela o veja como um monstro, ela ainda tem o mínimo de respeito por ele, já que ele ajudou o seu reino em sua luta contra Jadabaoth, o Rei Demônio, que era um grande inimigo para eles, então ele ajudou ela. Ela o vê como um monstro, mas ainda tem um pouco de respeito pelo mesmo. Por outro lado, temos Buzzer, o rei dos demi-humanos. Ele originalmente desprezou Ainz ao rejeitar sua oferta de o servir junto com sua tribo, mas depois ele veria o quão esmagador o poder do Ainz é, quando o próprio Ainz simplesmente o aniquilou, quebrou ele na porrada, esmirilhou o cara, onde aqui ele ganharia um pouco de respeito pelo Ainz e então aceitaria sua oferta de o servir junto com sua tribo. Mas claro, porque ele recusou uma vez, o Ainz simplesmente acabou com ele e o finalizou. A Crush Lulu, por outro lado, tem medo do Ainz, assim como muitos outros homens lagartos também têm, principalmente pelo fato de que ela pensa que ele irá tirar sua criança dela, levando ela para outro lugar. Mas, ainda assim, mesmo pensando isso e temendo ele, ela ainda tem um mínimo de respeito por ele como o seu governante, o seu soberano, embora, é claro, seja mais medo do que respeito. O Perryuro, que é o rei dos Quagoas, embora não goste do Ainz, ele se resignou à sua vida e aceitou o fato de que ele e sua raça irão ser escravos do Ainz no reino feiticeiro para sempre. E claro, não adianta lutar contra isso. Basicamente, ele não gosta do Ainz, mas tem um certo respeito por ele como seu soberano, e já aceitou de que agora o Ainz é o seu rei, não tem o que fazer e não tem para onde correr. O Braionglaus já demonstra seu respeito pelo Ainz ao admitir e, claro, ser atento ao quão inteligente e astuto o mesmo pode ser, deixando claro que ele pensa o mesmo também. Nesse caso, o Brain respeita a inteligência do Ainz e, claro, está sempre muito atento e toma cuidado com os próximos passos do Overlord, sabendo o quão astuto e planejador ele pode ser. Azut Aindra, por outro lado, respeita principalmente o poder, a força do Ainz. Ele sabia que a guerra contra Restize seria a vitória do Overlord e não pensaria duas vezes antes de correr o mais longe possível se fosse uma luta contra Ainz. Ele sabe que não tem chances contra o soberano e por isso nem tenta lutar contra o mesmo, respeitando o seu poder devastador. Já o Dirknive respeita e teme o Ainz por diversos motivos. Primeiramente, Dirknive passou a ter medo do Ainz, principalmente ao descobrir que ele é um morto-vivo e que não pode ser controlado pelo mesmo, além de, claro, ser incrivelmente poderoso. Mas ele também acredita que o Ainz é um gênio que pode ver através de qualquer esquema que façam contra ele, e junto disso, ele também acredita que o Ainz é o cara que estava conspirando contra ele dentro do Império, e assim tem uma grande desilusão sobre o Ainz em sua cabeça, temendo muito o soberano e, claro, meio que o respeitando por causa disso. Afinal, ele temer o poder e a inteligência do Ainz significa que ele reconhece eles, e isso de certa forma é uma forma de respeito. Agora, o Philip, aquele tolo que foi finalizado pela Albedo, ele mesmo gostava do Ainz, sabiam disso? No caso, ele gostava do Ainz porque o mesmo eliminou o seu irmão, fazendo com que ele sucedesse como cabeça da família, se tornando o chefe da casa. E claro, tudo isso porque ele é burro, porque se ele fosse inteligente e tivesse o mínimo
mínimo de neurônios, ele entenderia que não tem por que gostar do mesmo, já que se ele fez isso com o irmão dele, ele poderia fazer com ele. E bom, Albedo fez isso. E temos o Zanak, o príncipe de Restize, que também passou a gostar do Ainz. Originalmente, ele desprezava e desejava que Ainz nunca tivesse existido, mas depois de ter uma breve conversa com ele, onde ele entenderia os seus motivos, ele ganharia uma admiração por Ainz, achando ele atraente e tendo respeito pelo mesmo, onde inclusive o próprio Ainz também desenvolveria respeito por Zanak, onde por causa desse respeito, ele o matou de forma indolor junto com seus homens, pensando que se fosse em outra situação, talvez eles pudessem ter sido amigos. Agora Zenberogugu, um dos homens lagartos principais das tribos que nós vemos, é muito leal ao Ainz, após ter sido assimilado em suas forças. Obviamente, ele ainda não confia completamente no Overlord, ele não confiaria tudo que ele tem ao soberano, e isso é por causa da natureza morta-viva do Ainz. Se o Ainz não fosse um morto-vivo, ele provavelmente confiaria ainda mais nele. Porém, mesmo não confiando completamente, ele ainda respeita muito o seu soberano e, claro, é muito leal ao Ainz. O Pluton Ainzak, o Guildmaster da Guilda dos Aventureiros, originalmente estava desconfiado e tinha suspeitas sobre Ainz, não confiando nele, obviamente. Porém, depois de uma breve discussão entre os dois, Pluton passaria a respeitar o Ainz, tendo sido convencido e ganho pelo Overlord. A Renner, por outro lado, é uma mini albedo. Ela trata o Ainz como se fosse um ser superior, quase um ser divino. A Renner não consegue ler as ações do Ainz e realmente acredita que ele é um ser com uma inteligência extraordinária, a um ponto onde ela mesma não consegue o entender. Se existisse uma igreja sobre Ainz Urugon, a Renner faria parte deste culto imediatamente, eu tenho certeza disso, meus amigos. Eu não brinco quando eu digo que a Renner é fascinada pelo Ainz. O Gazef Strogonoff, mesmo tendo sido morto pelo Ainz, tem um grande respeito pelo mesmo. Gazef originalmente respeitava Ainz por ter salvo a sua vida e ajudado seus subordinados, e ao aprender o quão poderoso ele era, apenas aumentou ainda mais o seu respeito. Onde, claro, mais pra frente, ambos seriam inimigos em um campo de batalha e o próprio Ainz mataria Gazef, mas Gazef sempre teve respeito pelo mesmo. O Zariuso dos Homens Lagartos é ainda pior do que a Renner se vocês pararem pra pensar um pouco. Como sabemos, ele morreu no arco dele, mas depois seria revivido pelo Ainz com sua magia, para assim servir como um subordinado e fazer a ponte entre os Homens Lagartos e o povo de Nazarick. Depois de ser revivido pelo Ainz e então visitar a grande tumba de Nazarick, ele passaria a pensar no Ainz como uma existência divina e respeita completamente ele. Sem sombra de dúvidas, ele faria parte do culto de Ainz Urugon. Agora, vocês se lembram da Hilma, a mina que fazia parte dos 8 dedos, sendo a líder do departamento de drogas e tudo mais? Então, uma hora ou outra, ela se tornou subordinada do Rei Feiticeiro, onde ali ela passaria a respeitar muito ele, e claro, o temendo ainda mais. Inicialmente, ela só tinha medo, mas depois que ele demonstrou piedade e não a matou, ela se sentiu tão agradecida, mas tão agradecida, que sua lealdade apenas ficou ainda mais forte, começando a defender e gostar dele. É praticamente uma síndrome de Estocolmo se vocês realmente pararem pra ver. Ela começou a gostar dele porque ele a poupou, sendo que originalmente ele era um grande inimigo. A Henry e o Nyfiria são pessoas que gostam muito do Ainz por outro lado, sendo algumas das pessoas que foram ajudadas por ele e realmente gostam muito do mesmo. A Henry é muito grata por ter sido salva e ter sua vila salva pelo Ainz, afinal todos da Vila de Carne são muito queridos por ela, enquanto Nyfiria é mais grato por ele ter salvo a Henry e a sua irmã, mas ainda é muito grato por causa disso. A Nigredo e a Pestônia são pessoas incrivelmente leais ao Ainz por outro lado, mas que ainda assim são capazes de desobedecer suas ordens, caso seja para salvar humanos capturados. Elas, é claro, o respeitam, o temem e o adoram, mas ainda assim conseguem o desobedecer, então elas conseguem sim o desrespeitar caso queiram. Eclair também é alguém que respeita muito Ainz e tem uma grande lealdade a ele, sendo de fato um habitante de Nazarick, mas ele ainda tem seu plano de limpar todo o caminho e se tornar o novo ser supremo e governante de Nazarick, o que significa que embora ele respeite o Ainz, ele ainda tem a intenção de, é claro, o despojar do seu título, mostrando que talvez ele não seja tão respeitoso assim também. Já a Neia Barrage, que também faz parte do Reino Sagrado de Hobble, diferente da Remédios, que o vê como
monstro, ela o vê como a encarnação da justiça e de fato gosta dele e o respeita completamente. E obviamente, se tivesse uma igreja sobre o Ainz, ela também faria parte deste culto, sendo a terceira ou a quarta membro, não sei direito. O Fluder Paradine, que antes era o mago da corte do Império Baharuf e diretor da Academia Mágica Imperial, mais tarde se tornaria um aprendiz do próprio Ainz. E nesse ponto, ele passou a considerar o Ainz como um ser divino. Ele passou a ter reverência para Ainz e o tratar como um deus. Tudo isso por causa da sua enorme admiração pelo conhecimento e magia que o Overlord possui. Já os outros membros da guilda Ainz Urugon e amigos do Momonga o consideravam unanimamente como o mestre da guilda. Todos confiavam e respeitavam completamente no Ainz, o tendo na mais alta consideração, e foi por isso que eles fizeram dele o mestre da Ainz Urugon. A Albedo, por outro lado, é simplesmente louca pelo Ainz. Ela está apaixonada, vê ele como um deus, vê ele como um ser divino, como mais inteligente, sem falhas e alguém com quem não se explica em palavras. Para Albedo, o Ainz é tudo, o Ainz é o mundo, o Ainz é a vida, e por isso ela com certeza seria a cabeça-chefe do culto dele. O Sebas é extremamente leal ao Ainz, e embora às vezes duvide de suas ordens, ele não hesitaria em matar alguém que se oponha ao seu Lorde, sendo um exemplo de subordinado como deve ser. Cócitos, por outro lado, se vê como a espada leal de Ainz, que serve para cortar todos os seus inimigos. Ele também está bem animado e antecipa pelo dia que ele servirá o herdeiro de Ainz, no caso, o seu filho, se um dia ele possuir um. Demiurgo respeita principalmente a inteligência de Ainz. Obviamente, ele adora tudo no Ser Supremo, mas considera a inteligência de Ainz como uma que nenhum outro ser conseguiria chegar, sendo alguém fora dos limites e ultrapassando a todos. Mari admira muito Ainz porque ele não abandonou Nazarick como os outros seres supremos fizeram e decidiu ficar com eles e os governar, sendo seu rei e líder, enquanto a Aura vê Ainz como uma figura paterna, sendo bem estranho com o mesmo. A Chautier é completamente leal ao Overlord, além de o amar bastante também, e tem um forte desejo de provar o seu valor para o mesmo, querendo ser reconhecida pelo seu líder e mestre. O Pandora's Actor é alguém devoto ao Ainz, que não apenas é seu ser supremo e rei, como também criador, quase como se fosse um pai praticamente. E bom, obviamente, o resto dos NPCs de Nazarick também são profundamente leais e claro, adoram o Ainz como o ser supremo, como um ser divino. Sejam as Pleiades, guardiões de andar, guardiões de área, empregadas, empregados, servos, escravos, qualquer função, todos adoram e louvam Ainz Urugon. E bem, meus amigos, essas foram algumas pessoas que odeiam e desprezam Ainz, mas também que o amam e o adoram, e eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixe o gostei embaixo para me apoiar e ajudar mais pessoas a assistirem este vídeo, e claro, se inscreva no canal para receber e assistir os próximos vídeos, que eu sei que você vai gostar. Se junte à comunidade Greedy Animes. Agora eu fui.